Bom dia, tudo bem? Vamos iniciar o Bom nosso dia, bom encontro. dia. Como é que vocês estão? Bom dia, Bia. Estamos bem, estamos aqui ansiosos para a gente começar a nossa primeira live. Pois é, um tema delicado, né? Muito, Sim. muito delicado. E atinge todas as classes sociais, não tem uma definição. Eu acho que o estado depressivo, ele vai se instalando lentamente, né? E nós, como terapeutas integrativos, nós temos que identificar os sinais, né? Então, a pessoa está trazendo qualquer tipo de exemplo, situação diária para a gente, e a gente precisa identificar isso para a pessoa, né? Sim. E não tem um manual e não tem uma técnica para cada um. Ele reage de um jeito e esse é o grande desafio, né? Não tem uma caixinha de uma receita do bolo, não existe. Mas o resgate dos estados caídos é muito importante, porque todos nós passamos por muitos momentos na vida que tem estados caídos, né? Então, nós, como terapeutas, ajudar a pessoa, mas a pessoa entender que tudo é um momento, e a pessoa se permitir olhar para aquilo, para a situação, né? Eu acho que essa nomenclatura estado caído é uma coisa bem forte, né? O meu irmão estudou muito cristologia, né? Os princípios de Jesus, e ele usava muito essa terminologia estado caído, né? Então, o que é um estado caído, né? É um estado onde você se prende à negatividade, a coisas não ditas, às coisas passadas, às coisas que foram te diminuindo, te negativando, né? Te desfazendo enquanto ser humano, né? Então é um estado onde você vai perdendo a confiança na vida, no ser humano como um todo, na sociedade ao seu redor. Esse é um estado caído. E quando você traz essa palavra resgate, né? O nosso professor Hilário Trigo usa muito essa palavra, resgate, né? Ou seja, a gente resgatar a confiança, o amor, a autoconfiança, né? Para poder, então, ter um estado bonito, um estado de saúde, de alegria, né? De confiança interna que transpassa, que passa para as pessoas ao redor, né? E às vezes começa, né, esses estados assim, começa de forma sutil. Por isso a gente está prestando atenção e se autoconhecer. Por exemplo, hoje eu não vou lavar meu cabelo, não vou tomar banho, não vou cuidar da minha unha. Começa assim com coisas pequenas e a pessoa vai se largando, ela vai se abandonando, ela vai se deixando e quando vê, ela vai caindo numa tristeza e não vai mais conseguindo reagir, né? Não vai mais conseguindo dar volta. E começa assim com pequenas coisas. Se a gente começar a prestar atenção, assim, pequenas coisas que a pessoa vai deixar de fazer, não vai mais estar se cuidando, e ela começa assim se auto-abandonar, né? Sim. O isolamento também é uma característica. Você é convidado para aniversário, para alguma coisa, você sempre arranja uma desculpa para não ir. E aí a A gente. verdade, a Desculpa. verdade é que eu acho que as pessoas vão cada vez mais abrindo mão delas próprias, não é? E vão cada vez mais eliminando momentos de bem-estar, não se, não se colocando em lugares de prazer, em lugares que lhes fazem bem. E é um pouco o que a Margarida estava a acabar de dizer, que não vão fazer as unhas, não vão arranjar o cabelo, não estão ou não vão tomar o café com um amigo ou com uma amiga, vão se isolando e a dada altura não sabem mesmo sair desse momento, não é? Desse momento de isolamento, desse momento de tristeza
e muitas vezes essas pessoas não têm essa noção e, pior, não conseguem pedir ajuda. E nós, como terapeutas, temos essa dor de querer ajudar e, infelizmente, as pessoas não sabem o caminho de encontrar alguém que as possa resgatar, não é? De as poder levar a ver o mundo, a vida de um modo diferente e de um modo mais bonito. Essas pessoas começam a ver a vida mais escura, não é? Com menos brilho, com menos interesse, e vão-se anulando, vão-se escondendo e afastam-se, não é? São pessoas que se isolam, não querem convívio, não querem estar com ninguém. É, Ele não é companhia para ele mesmo, né? Isso. então esses são os sinais, né? Os sinais de quem está entrando num estado caído, um estado depressivo, né? E quando a gente identifica os sinais, a gente pode tentar traçar, né? Buscar a rota que levou a pessoa a criar esses sinais, né? O que houve com você, né? Isso é seu? É você que está criando isso na sua vida? Ou isso foi imposto a você? Ou foi invisivelmente exemplificado a você como um modo de sobrevivência? Porque a gente pega muita coisa do meio ambiente, dos pais, da cultura ao nosso redor, né? Então a pergunta é: isso é seu? E a professora Carol, a esposa do professor lá, ela sempre fala dos gatilhos, né? Então, quando que começou? Qual que é o gatilho que eu sei que eu estou indo para um estado caído, né? Quando a gente tem essa consciência, quando a gente tem esse autoconhecimento e a gente consegue ter ou observar na pessoa para a gente conseguir perceber quais são os gatilhos. Aí a gente, Interessante. se conseguir identificar o gatilho, por exemplo, uma fala de uma pessoa, uma mudança na vida. Nós temos exemplos aqui no nosso atendimento de pessoas que entraram na reforma, né, a aposentadoria, e não conseguiram mais estruturar a sua vida, né, levando a um estado depressivo profundo. Por quê? Porque com a aposentadoria ou a reforma, como se diz em Portugal, nós perdemos aquela estrutura diária. E a estrutura diária é aquilo que nos mostra a hora da higiene, da alimentação, do trabalho, da visita aos familiares ou amigos, a hora do esporte. E com a ausência dos 5 dias de trabalho, isso cai por terra. A pessoa que não tinha um projeto de vida pós-reforma ou aposentadoria não consegue mais se estruturar. Mesmo que a família leve para cima e para baixo, passeando, visitando, fazendo cursos, o indivíduo meio que perde o rumo de vida. Então, para isso, é um novo aspecto social que está sendo abordado intensamente aqui na Holanda, é o rumo de vida após a aposentadoria, né? Então, o rumo de vida após a aposentadoria é um novo rumo. Não é um rumo de ficar fazendo as coisas como você fez pelos anos que trabalhou, durante os anos que trabalhou. 30, 35 anos de trabalho, né? Então, você agora tem que aprender a ser aquilo que você é, né? Aquela pessoa que você é. Uma pessoa que gosta de jardinagem, que gosta de viajar, que promove a saúde, entre outros, né, através do esporte ou através de caminhadas. Então, assim, se encontrar sendo quem você é. E esse é um campo muito novo, que aqui na Holanda já é saúde pública. Então, nas casas, nos postos de saúde pública, existe um encaminhamento para a pessoa que é idosa ou que se aposentou mesmo antes de ser oficialmente idoso, que aqui na Holanda é com 65 anos, no Brasil, eu sei que é 60 anos. Em Portugal, Ana, é 60 anos ou 65? 64 mulheres e acho que 67 homens, mas não tenho bem a certeza. Pois Mas é. pronto, vamos dizer
Vamos dizer aos 67. É uma idade Vamos. oficial, né? Os idosos, né? Então a gente tem que dar rumo para essas pessoas, né? Porque elas vão viver pelo menos mais 20 anos, se tiver saúde, né? Que a mente continua viva, alegre, o corpo é que vai envelhecendo, né, gente? Tem que aprender a lidar com isso, né? Então, O importante sim, Bia, eu acho que o importante é criar novos caminhos de vida, não é? Criar novos objetivos, né? já não são no emprego, se calhar já não têm que levar os filhos à escola, o mais certo, como é óbvio, mas podem se calhar apoiar os filhos, a levar os netos, podem dançar, podem caminhar, podem cantar, podem começar a pintar ou a fazer uma arte nova, não é? Ou seja, eu acho que as pessoas têm que nessas idades, arranjar. Eu acho que devem pensar nisso antes. Se calhar devem fazer aqui uma transição suave. Enquanto ainda trabalham, tentar perceber o que é que poderão fazer depois, não é? O que é que eu gostaria de ter feito que nunca tive tempo de fazer enquanto trabalhei? Então vou fazer agora, porque agora vou ter tempo. E isso é muito importante, não é? Eu acho que sentires que ainda podes ser útil na sociedade é o melhor que pode haver, ou seja, não és um velho, não és uma coisa que se encosta ali a um canto, não, és uma pessoa que ainda tem muito valor e de repente até podes fazer voluntariado, é isso, podes fazer coisas que nunca fizeste, vais ter todo o tempo para planear coisas novas, se calhar aprender a dançar, balé, breakdance, não interessa a idade que tens, interessa que tens um sonho que nunca realizaste por falta de tempo e agora vais ter tempo de o fazer. é isso. É isso. Então, isso é aquilo que temos que incrementar, né? Estabilizar, estruturar, né? Nessa nova fase da vida, né? Toda mudança precisa dessa transição, esse preparo, esse acolhimento, né? Para que você possa se estruturar para a nova etapa da vida, né? Porque mesmo que você se aposente antes, eu tenho algumas amigas muito preocupadas com os maridos que querem se aposentar com 50 anos. Então, 50 anos ainda não é a idade da aposentadoria, mas o marido quer se aposentar porque quer viver a vida diferente. Então, assim, a preocupação delas é o que ele vai fazer. Então, assim, a transição é necessária, né? A transição é necessária, porque como eu estava citando o exemplo de estado caído e depressão, estado depressivo, aconteceu com um casal que nós acolhemos, que o casal, o senhor estava pronto para a aposentadoria com 65 anos, tinha feito vários projetos do que ele queria fazer golfe, queria encontrar com os amigos, queria fazer viagens curtas, então ele tinha todo um plano de carreira após vida de trabalho, né? E a esposa não tinha nada, porque a esposa sempre foi do lar, cuidava da fazenda, mantinha a fazenda sempre em ordem, então os animais, a vegetação, a alimentação, a casa, tudo era a obra dela. E quando ele se aposentou, eles saíram, venderam a fazenda e foram morar num apartamento na cidade. E como ela não tinha preparado a transição, ela sabia que ela tinha concordado, ela sabia que ela ia viver num apartamento pequeno. Mas ela não percebeu que quando ela chegasse nesse apartamento pequeno, ela não ia ter o que fazer e tinha que mudar de vida. Então, tudo que ela tinha para fazer nessa nova vida não interessava a ela. Ela não conseguia se conectar com a nova vida. Ela não conseguiu também criar uma estrutura. Foi ao médico, recebeu medicamentos, recebeu terapias auxiliares, mas em 2 anos a depressão foi tão forte que ela não resistiu. Então foi assim o fim da vida dela. Deprimida porque não tinha o que fazer na vida. E era uma senhora jovem, ele com 65, ela com 67, 2 anos mais velha que ele. Então é triste, né? Por isso que a gente tem que alertar e chamar atenção para esses estados, né? Eu acho... Eu já passei por isso, Bia, quando eu aposentei mesmo, né? Eu trabalhei 38 anos no mesmo lugar, depois não consegui ficar em casa, trabalhei mais 10 anos registrada e ainda trabalho, assim, não registrada, mas ainda tenho umas 3, 4 vezes por semana, com uma atividade, tentando achar o que fazer, que me alegre, que me aguarda, que acompanhe a minha vida,
porque eu realmente senti essa tristeza. Eu falava, gente, eu vou falar bom dia para a parede, que não tem ninguém em casa para falar bom dia, quando às vezes tinha um marido, e olha lá, às vezes nem, na maioria dos tempos eles não estavam. Aí eu descia no prédio, ficava olhando assim para o garagista, para o outro, tal, sabe assim, querendo um bom dia, querendo conversar, porque estava acostumada a chegar para tomar um cafezinho, tinha um diálogo. Ah, você viu lá a política, você viu tal coisa? Ah, como está seu filho? E agora, sozinha, você fala, caramba, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Olha, é uma busca constante. Não é fácil, não, essa Bom, fase. eu agradeço a contribuição de todo mundo. Esse vídeo é um short, ele já tem 15 minutos, eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Alguém gostaria de dar a palavra final para que a gente possa terminar o vídeo? Eu só gostaria de acrescentar aqui, seguindo um bocadinho o raciocínio da Rosa, é que enquanto trabalhamos nós temos tudo muito controlado, não é? E depois parece que perdemos o controle das coisas. Então eu queria deixar aqui uma mensagem de libertação, não é? Abram mão desse controle, tragam essa leveza, porque na verdade é isso que é a vida é leve, é fácil, é simples, nós é que complicamos, e vivam o dia a dia, não é? Com alguma programação, mas vivam o dia a dia. Era essa a mensagem que eu queria deixar. Obrigada. Obrigada também, obrigada a todos. Então, em silêncio, vamos se conectando com um eu maior, uma força maior, a nossa força criadora, e agradecendo a participação de todos, a todos que vão ver, a todos que se interessam por esses assuntos, e até a próxima. Obrigada.